Olá, boa noite, tudo bem? Já estou entrando aqui, esperando as pessoas entrarem. Quero que vocês me confirmem o som, se tá bom. A Mila já entrou. Tá bom o som, Mila? Tá ouvindo bem? Daiane, a Renata, a Suelen. Só me confirme se o som tá bom, se vocês estão ouvindo bem, para a gente começar. Oi, Fer. O som tá bom, Fer? Tá ouvindo bem? Ah, que bom que o som tá bom. Agora eu fico mais tranquila, porque o microfone tá aqui. Às vezes o microfone pode ficar batendo aqui no meu cabelo. Se estiver ruim, vocês dão um grito aí que eu vou arrumando, tá? Ah, que ótimo, já tá entrando bastante gente. Vamos esperar mais um minutinho. Vamos esperar 8 horas em ponto para a gente começar nosso assunto. Tem bastante gravidinha aí. Eu tô vendo que tem algumas que não estão gravidinha, mas com certeza estão pensando em engravidar. Se tiver bastante gravidinha aí, coloque aí para mim, para eu saber quantas gravidinhas tem aqui, quantas querem engravidar também. A Karen, oi Karen, a Tainá. Todo mundo de Umuarama ou tem gente que não é de Umuarama? E eu vi nas inscrições lá que tinha bastante gente. Ó, a Bia também tá assistindo. Oi, Bia! Beijinho! Tinha bastante gente que é de São Paulo, a Elaine é de São Paulo, saudades. Eu vi que tinha gente também no Nordeste que fez a inscrição, que baixou o e-book. Se estiverem por aí, dê um oizinho pra gente, né? Conta de onde vocês são. A Suelen quer engravidar, então é bom assistir, porque desde o comecinho, desde que a gente quer engravidar, é importante estar saudável, é importante ter uma alimentação boa, né? Para que o material genético esteja bom. A Suelen já está no caminho, né? Já está tendo uma vida saudável, emagrecendo, está se preparando. Legal. Já entrou alguma gravidinha aí? De Umuarama, Gabriela, Milena, a Dai, a Elaine, Mari. Já tem bastante gente aqui com a gente assistindo. Quase 8 horas em ponto para a gente começar. Eu tô com 2 relógios aqui. Um é quase 8, já tá na 8 horas, mas vamos esperar mais um pouquinho. Valéria entrou agora aqui. Eu não vi vocês falarem se tem alguma gravidinha aí, né? Tô curiosa aqui. Regiane, que saudade de São Paulo. Vivi, linda, obrigada, que saudade de vocês aí. Que legal. É um jeitinho da gente ficar perto, né? Um dia, ver em quanto lugar eu passei. Já tô vendo um monte de gente aqui. Raquel. Eu fiz um roteirinho aqui para a gente não passar despercebido nada, porque eu acho que gravidinha é importante tudo, né? Porque são 9 meses que a gente precisa dar a maior importância do mundo nesses 9 meses, né? Porque afinal de contas a gente está gerando aqui dentro uma vidinha mais importante para nós, né? Na nossa vida. Sueli, Natália. Quem aí é de fora de Umuarama, São Paulo, eu vi bastante gente, mas eu não vi as pessoas que me fizeram a inscrição do Nordeste, de Minas. Tinha bastante gente lá que baixou o e-book também e que confirmou a presença aqui na nossa live. Legal, tá todo mundo acenando aqui para mim. E nós vamos começar. Então, começando com vocês, né? A gente já tem bastante gente. A Elaine de São Paulo tá falando. Legal. Sejam bem-vindas, né? Obrigado por estar aqui assistindo. Fico muito contente. A Mila dando um tchauzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a transmissão aqui, que vocês queiram saber alguma coisa, estão passando por
algum processo na gestação, tá acontecendo isso, estou engordando demais, o que é melhor, estou com diabetes gestacional, a minha pressão está subindo demais, o que eu posso fazer? Pode ir perguntando aqui, porque essa transmissão é mais para vocês aprenderem, para vocês estarem por dentro, essa é a nossa intenção, né? Como eu coloquei ali para vocês, é passar esses 9 meses sem risco, sem medo, porque é uma época que a gente tem bastante medo. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem durante, pode ir perguntando aqui que eu respondo vocês. Boa noite, Renata. Carolina, minha paciente, tudo bom? Vamos lá, então. Então, sobre o que nós vamos conversar aqui nessa noite, né? Então, nós vamos conversar sobre... falar um pouquinho da fertilidade. Eu vi que tem várias pessoas aqui que querem engravidar também, né? Vivi, quais as dicas para os enjoos do primeiro trimestre? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sofre, vou falar bastante, eu passei, como todos vocês sabem. Eu também estou gravidinha, estou no primeiro trimestre de gestação, né? Já completei as 12, né? Eu vou mandar uma foto depois do meu bebezinho, porque ele está super grande, até me surpreendeu. Eu tô com 12 semanas de gestação. Então, tem várias pessoas aqui que eu não conheço, eu acho importante que saibam. É a minha segunda gestação, tenho uma menininha de 2 aninhos, a Liz, e estou numa gravidez de 12 semanas. Eu demorei 5 anos para conseguir engravidar, né? Foram 5 anos tentando a gestação. E todos os médicos falavam para mim assim, não, Viviane, não tem possibilidade de você engravidar sem fazer um tratamento, sem fazer uma fertilização. Você não consegue. Gravidinha fica sensível e chorona também, viu? Você não consegue engravidar, nunca você vai conseguir engravidar sem a fertilização in vitro. E foram 5 anos e a minha personalidade é assim, eu nunca aceitei um nunca como resposta, né? Porque eu acho que o nosso organismo está em constante movimento, a gente está todo dia, nosso DNA está replicando, está tudo acontecendo aqui dentro e eu acho que tudo pode mudar. Então, esse nunca e vários exames de gravidez negativo me motivavam a estudar e a buscar como que eu vou engravidar, como que eu vou conseguir. E na época eu estava fazendo uma especialização em nutrição funcional. E na nutrição funcional a gente vê que é tudo tão maravilhoso, que a nutrição consegue reverter tanta coisa na nossa vida, né? E eu falei, é nessa que eu vou, né? E no primeiro dia de aula, a professora falou assim, as pessoas que entram aqui, que querem engravidar e não conseguem no curso, saem do curso gravidinha. Eu falei, é nessa que eu vou, né? Comecei a ler vários artigos, escolhi como minha apresentação de trabalho final da pós, né? Em fertilidade, de como engravidar. As professoras me orientaram, me ajudaram bastante, muito. E terminando a especialização, veio a surpresa de que eu estava grávida, né? Realmente, fiz um tratamento nutricional e engravidei a Liz, hoje ela tem 2 aninhos. E nessa segunda gravidez, foi mais fácil, porque eu já estava num processo nutricional, já estava mais ajustado o organismo, digamos assim, meu e do meu esposo, porque não adianta a gente falar só da mãe, né, que quando a gente fala de gravidez é só a mulher que se interessa, mas o material genético é metade da mãe e metade do pai. Existe a importância, grávida fica sensível, viu? Existe a importância de ambos estarem saudáveis, do marido também estar num peso ideal, com uma alimentação boa, com um DNA bom, para que essa gestação seja eficiente, para que essa gestação dure, né? Porque quando a gente fala assim, tem as 12 primeiras semanas são de risco, geralmente é isso, porque às vezes não tem um material genético bom, às vezes não está bem de nutriente, está com ácido fólico deficiente, o que gera um aborto espontâneo, tem alguma deficiência de enzima, o que pode ocorrer abortos espontâneos, né? Porque o material genético não estava bom, o pai ou a mãe estavam deficientes nutricionalmente falando, ou de outra maneira. E foi isso que aconteceu. Agora eu estou na segunda gestação. Live remete à minha vida também, me deixa aqui, porque vocês, de algo que eu estudei, mas estudei
mas estudei até demais para conseguir engravidar. E agora, na segunda gravidez, muito feliz, e talvez um dia na terceira, se der tempo, né? Eu quero sim. Tá bom? Então, vamos continuar, vamos começar, vamos dar a introdução de tudo aqui. Sobre o que nós vamos falar hoje? Eu vou falar um pouquinho dessa fertilidade, vou falar sobre suplementos, qual a necessidade de ter uma suplementação, por que a grávida sai sempre do médico com uma cartelinha de vitamina, né? Sempre sai com a vitamina, ou com ferro, ou com ácido fólico, ou com ômega 3. Nós vamos falar a importância de cada coisa, se existe mesmo a importância de estar tomando, ou se está tomando, às vezes, porque às vezes tem muita grávida que eu vejo que não dá importância para o suplemento. Ah, hoje toma, amanhã não toma. Então, eu vou falar dessa importância de dar atenção, uma atenção especial para alguns suplementos. Claro, não dá tempo da gente falar de todos, porque existem N suplementos, N vitaminas, mas eu vou falar das mais importantes que a gente mais escuta falar. O objetivo dessa alimentação, de ganho de peso, qual que é o ganho de peso para uma gestante? O que é adequado? O que é bom? O que é ruim? Qual o peso nós a ganhar? Vamos falar também como é uma alimentação equilibrada. Qual é o equilíbrio de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de carboidrato, de proteína, de lipídio. Vamos falar sobre doce na gestação, que é uma época que a gente quer comer muito doce. Tem gravidinha que fica enjoada e não tem muita vontade de comer doce. Agora tem grávida que tem vontade de comer muito doce, fica muito apetitosa. Tem vontade de comer pão, carboidrato, aquela coisa pesada, assim. Tem bastante gente que tem essa vontade. Tem gente que não tem vontade de comer. Então, existe essa instabilidade na gestação. Nós vamos falar sobre isso, de doces também na gestação. Nós vamos falar também do intestino da gestante, né? Que fica aquele intestino preguiçoso, aquela coisa que um dia funciona, outro dia não funciona, fica difícil, fica aquela sensação desconfortável. Nós vamos falar quais são os benefícios de estar com o intestino funcionando, não ter uma desbiose na gestação, o que melhorar a função intestinal. Vamos falar também. O que eu devo evitar na gestação? Será que eu tenho que comer de tudo? Será que eu tenho que comer por 2? O que eu posso, o que eu não posso? Tem alguns alimentos que eu não posso comer na gestação? O que eu não posso comer na gestação? Nós vamos falar disso também. Então, vamos dar início. Alterações hormonais na gestação. Então, quando a gente fica grávida, começa aquela sensação que faz o nosso corpo ficar tudo diferente. Fica mais chorona, fica com azia, com refluxo, enjoo, aquela coisa que você não pode sentir cheiro, o cheiro fica mais aguçado, né? Eu não podia sentir o cheiro do meu carro. Eu entrava no carro, começava a passar mal, ficava ruim. Nessa segunda gravidez, eu já não tive essa sensibilidade a cheiro. É devido à alteração de apetite, que a gente fica mais apetitosa, quer comer mais, ou fica enjoada, porque a alteração de progesterona, a alteração do HCG, então todos esses hormônios ficam alterados, preparando meu organismo, preparando meu corpo para gerar um bebezinho, né, para que esse bebê se desenvolva dentro do meu útero, e para que futuramente, né, para me preparando também para o dia do parto, para o dia de ganhar esse bebezinho, seja parto normal, seja cesárea, alterações hormonais, para que prepare todo o organismo para gerar um bebezinho, que é um evento gigantesco, né? Quanta coisa não precisa acontecer dentro do meu organismo para que isso aconteça. E para que isso aconteça da melhor forma possível, é muito importante que o meu metabolismo esteja em perfeito estado, que minhas reações bioquímicas, que o que está acontecendo no meu organismo esteja perfeito. Receptor bom, meu material genético, a minha genética esteja boa, para que esse bebezinho venha com saúde. Então, o que determina a saúde, o peso do bebê, a prevenção de alergias respiratórias, a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, colesterol, na primeira infância, que hoje a gente vê tanta criança com diabetes, com colesterol, sobrepeso.
sobrepeso na infância, sobrepeso na adolescência ou na fase adulta, tudo isso depende da alimentação da mãe, da alimentação e do estilo de vida da mãe, né? Que não é só alimentação. Às vezes a mãe fuma, o consumo de bebida alcoólica, que atrapalha bastante, mães que trabalham muito próximo de carros, né? De rodovia, tem esse problema também. Então, o estilo de vida da mãe interfere bastante no que vai ser o meu bebezinho, na saúde ou na doença do meu bebezinho, né? Existem estudos muito claros, muito claro mesmo, que a alimentação durante a gestação, ela influencia nessa expressão gênica dos filhos, né? E isso vai interferir em tudo a vida dos nossos filhos, tá? Ficou claro isso. Alterações psicológicas, né? Que a grávida fica cheia de medo, cheia de dúvidas, né? Porque fica mais sensível. Também por essa alteração hormonal. Então, vamos passar agora para a nossa como controlar o peso da gestante. Como existe essa instabilidade, né? Um dia tá, outro dia não tá, tem grávida que tá apetitosa a gestação inteira. Então, ideal. Depende muito também do peso que a gente engravidou. Se engravidou com sobrepeso, obesa, aí é um determinado peso X. Se engravidou com peso bom, aí é aquele peso normal que a gente fala de 6, de 8, 10 quilos, 12 quilos. Tem gestantes que engravidam 6, eu acho pouco. Eu acho que engordar pouco também tem o prejuízo de ganhar bebê com peso baixo, de ter doenças respiratórias na primeira infância. Então, nem tão pouco peso, nem muito peso. Eu gosto de 8 a 12 quilos. Se bem que a Organização Mundial de Saúde diz que 6 quilos já tá bom, mas eu gosto de 8 a 12 quilos, que é o que a gente vê os estudos. Eu gosto por quê? Porque existem muitos estudos dizendo que esse é o peso ideal, esse é o peso que consegue gerar um bebezinho de maneira eficiente. Agora, e aquela paciente que engorda 30, 40, 50 quilos e ganha aquele bebezinho de 2 quilos? Vocês já viram isso? Ganha um bebezinho de 2 quilos. Por quê? A mãe que engorda demais tem esse risco de ter esse bebezinho de baixo peso, tem o risco da pré-eclâmpsia, tem o risco de ter uma hipertensão arterial durante a gestação, né? A pressão alta, risco de diabetes gestacional. A mãe que engorda demais também pode gerar um bebezinho que tem a obesidade na primeira infância e tem aquela dificuldade para emagrecer. Às vezes fala assim, nossa, mas meu filho não come nada, meu filho come tão pouquinho e tem sobrepeso. Justamente por causa desse tempo da gestação, que foi um tempo que comeu demais, e aí o bebê nasce com essa predisposição a ser obeso, a ter essa obesidade, a desenvolver diabetes, colesterol, pressão alta até na infância, a gente hoje vê bastante. Então, o que vem a ser uma alimentação equilibrada? O que eu vou comer quando eu engravidar, Viviane? O que eu como na minha gravidez? Gente, a alimentação não precisa inventar coisa, não precisa inventar coisas diferentes, coisas de dieta, não. É importante ter cores, é importante ter variedade. Momentos da gravidez é momento de comer de tudo, né? É uma responsabilidade mesmo das mamães, porque tudo depende desse momento. A Anice entrou aí e eu queria ver com vocês, como vocês acham que deve ser uma gravidez? Queria que vocês uma alimentação na gravidez. Queria que vocês se questionassem mesmo como que deve ser essa alimentação. Será que precisa ser uma alimentação muito diferente? Será que eu preciso comer muito mais? Será que é isso? Então, uma alimentação é uma alimentação variada, porque na gravidez não é momento de evitar alimentos, né? É o momento de você ter uma alimentação variada, onde você tem as leguminosas, que são ricas em complexo B,
B12, então, grão de bico, ervilha, lentilha, feijões em geral, são alimentos importantíssimos, riquíssimos no complexo B, principalmente na B12. Gestante não pode estar deficiente de B12. É um exame a ser pedido no início da gestação, importantíssimo, né? Porque às vezes a grávida toma aquele monte de ácido fólico e está deficiente de B12. Se eu não tenho B12, eu não tenho metilação do ácido fólico. Então, eu não consigo ter uma eficiência no aproveitamento do ácido fólico. Então, eu preciso também de B12. Então, por isso, eu preciso da carne, preciso das leguminosas. Aí, eu preciso... A carboidrato, tem a grávida que fica carbofóbica, né? Porque não quer comer carboidrato, porque não quer engordar, porque eu fujo. Mas uma grávida precisa de energia. Então, é importante a escolha do tipo do carboidrato. Usar um carboidrato, uma batata doce, uma mandioca, uma batatinha salsa, que está na época agora, o arroz integral, um arroz 7 grãos, um arroz variado, os próprios grãos também, eles são carboidratos, são fontes de carboidrato com fibra. Só que a gente entra no grupo da leguminosa. Então, por isso que os dois tipos de carboidrato, eles têm que se juntar para que venha dar energia e venha deixar a alimentação mais rica, tá? Então, falamos carboidrato e leguminosas. Agora a gente entra na proteína. A proteína deve ser aumentada em cada trimestre de gestação. A atenção à proteína durante a gestação precisa ser muito, muito cuidadosa. Precisa ter essa atenção com a proteína, com o consumo proteico, porque você está construindo um bebezinho dentro da barriga. Está em construção e é a proteína que vem dar esse substância cresça com saúde. Então, optar por peixes, que já é rico em ômega 3, os ovos, que são ricos em colina, que eu vou estar falando de toda essa suplementação também para vocês, a carne de frango. Sempre é importante estar fazendo essa opção por orgânicos também na carne, né? Se conseguir, claro, sempre que possível, conseguir um frango caipira, um ovo caipira, é a melhor opção, para que não tenha questão hormonal, não tenha essa outra questão química. A carne vermelha, o que é importante, Viane? Porque tem horas que eu penso assim, nossa, mas então eu vou ter que fugir do mundo, porque no frango tem isso, no ovo tem isso, na carne tem isso, o que eu posso fazer para evitar o consumo dessas coisas? Um dia eu como peixe, outro dia eu como ovo, outro dia eu como a carne vermelha, outro dia eu como frango. Eu faço um rodízio, onde eu tenho o benefício de todos e consigo não acumular tanto o malefício, digamos, desse outro lado, que por não ser o consumo orgânico. Então, o consumo de proteína deve ser muito cuidadoso. No primeiro trimestre, um consumo de proteína moderado. No segundo, aumenta o consumo de proteína. E no terceiro trimestre de gestação, aumenta ainda mais o consumo de proteína. Quem tiver curiosidade de ver esses estudos e quiser me mandar uma mensaginha aqui, eu posso estar encaminhando por e-mail de vocês alguns estudos bem interessantes sobre isso, onde relata, né? Se alguém tiver curiosidade de ver a parte mais técnica, mais profunda, eu mando sim, quem quiser, tá bom? A questão da gordura. Viviane, qual que é o melhor eu cozinhar? O que você... frequente, né? Todas as pessoas me perguntam. Eu faço o seguinte, eu faço um rodízio de óleos igual eu faço da carne. Existe aquela coisa assim, esse oxida mais, esse tem um ponto de fumaça maior, esse óleo tem uma oxidação em tantos graus, esse óleo é melhor usar ele cru. Existe isso? Existe. Mas todos têm as suas particularidades. Então, o que eu faço? Um dia eu uso um óleo de coco, no outro dia o óleo de gergelim é muito gostoso para estar usando nas preparações, para estar cozinhando, muda o sabor da comida, fica gostoso. Pode usar a banha também um dia. O azeite de oliva extra virgem, eu prefiro ele para salada.
Quando a gente usa o azeite de oliva único, aquele tipo único para cozinhar, aí dá para usar ele, dá para aquecer ele, que ele tem um tempo de fumaça um pouquinho maior. Uma temperatura um pouquinho maior. Então, fazer essa variação de gordura, de tudo, né? O paladar do bebê é formado na nossa barriga. Então, quanto mais variado ser o nosso cardápio, quanto mais sabores a gente colocar, mais a linguinha do bebê se adapta a novos sabores e a introdução alimentar fica mais fácil. Com certeza, a introdução alimentar de uma mãe que come alimentos bem variados durante a gestação tem uma facilidade maior na introdução alimentar, que é um grande medo também das mães, né? Bastante pessoas me perguntam, e na introdução alimentar, o que eu vou fazer? Então, aí, a variedade no paladar da mãe durante a gestação vai facilitar a introdução alimentar. Não esqueçam disso, porque isso vai facilitar a nossa vida, né? Porque eu também tô gravidinha, a nossa vida lá na frente, porque quem sabe que uma criança que não come bem, a dificuldade que é e a dor de cabeça que não dá para as mães, né? A questão vamos continuando aqui a questão das gorduras, não quero passar para frente. O excesso de frituras, o excesso de gordura saturada, o excesso de gordura na carne, né? Falando em gordura, isso pode levar a mãe a desenvolver um colesterol durante a gestação, a vir a ter uma hipertensão arterial durante a gestação pelo consumo excessivo de lipídio, pelo consumo excessivo de gordura, né? Então, por isso, sempre está fazendo opções por gorduras mais saudáveis, né? Gorduras que sejam funcionais, né? Como um azeite de oliva, rico em vitamina E, né? Que vem agregar, que vem acrescentar na nossa alimentação. E, claro, nunca precisa exagerar em nenhum tipo de gordura. Sempre está usando um fiozinho apenas para grelhar ou para refogar um alinho, né? Uma cebola, mas nada de o exagero. Boa, sempre em consumo moderado. O azeite de dendê também, fazer um peixinho no azeite de dendê, fica muito gostoso. Então, vale a pena experimentar, já que é também uma fase que o paladar está um pouco enjoado, então experimentar as coisas que caem melhor, que tem melhor. Pode fazer o uso do whey durante a gestação? A Vanessa está perguntando. Pode sim. O consumo moderado de whey, escolher, claro, sempre uma marca com menos química, porque a grávida é sempre bom estar longe de produto de químicas, né? Um whey com pouco maltodestrina, com pouco açúcar, com pouca frutose, porque tem alguns whey que são carregadinhos nesses nutrientes, né? Então, é interessante sempre escolher um whey de boa qualidade e um consumo moderado, calculado às suas necessidades, calculado junto à quantidade de proteína que a gestante precisa, mas não tem nenhuma restrição com whey na gestação. A questão dos micronutrientes, essa parte eu adoro, porque eu acho que é o que vem dar mais nutrientes para a gestante, né? Micronutrientes, né? Os micronutrientes são muito usados durante a gestação em todas as reações bioquímicas da gestante. Ácido fólico tem muito nos vegetais verdes escuros, nas frutas, nos legumes, sempre em todas as refeições, nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, se possível, de salada, legumes refogadinho, né? Olha, quem não gosta de muita coisa e fica restringindo durante a gravidez, às vezes o bebezinho também não vai gostar de muita coisa e vai ter que experimentar. Então é hora de experimentar sim, fazer um quiabo refogadinho, uma abobrinha refogadinha, uma cenoura refogada, sempre ter. O próprio jiló, gente, o jiló é uma delícia, se você souber temperar, se você souber fazer com franguinho, ele é muito gostoso. Então, para que todo dia não fique a mesma coisa, porque a nossa tendência é sempre fazer a opção pelos mesmos alimentos. Acordar cedo, quem tem costume de comer a banana, come a banana, quem tem costume de comer o mamão, come o mamão, quem tem costume de comer a maçã cedo, vai comer a maçã. E num cardápio da gestante, hoje é banana,
amanhã a maçã, depois da manhã o mamão, o abacate, o coco, o kiwi, essa variedade de frutas, não pegar sempre a mesma fruta, sempre a mesma comida, né? Sempre a mesma carne. Por quê? Porque senão todo dia eu tô com o mesmo nutriente, todo dia eu como couve. Todo dia eu tô com o mesmo micronutriente. Então, um dia a couve, outro dia a rúcula, outro dia o brócolis, a couve-flor. Hoje eu coloquei no store para vocês uma couve-flor com curry e kefir. Muito gostoso, então fazer essa variedade de sabores, né, de temperos, ousar em temperos nessa fase é muito gostoso também e melhora bastante a questão do enjoo, alguns temperos, colocar gengibre, o gengibre melhora muito o enjoo. Então no primeiro trimestre, como ali, como melhorar o enjoo, já que a gente está falando, eu vou responder, foi a Dai que me perguntou, mas eu acredito que como eu, de enjoo. Alimentações com mais peso, por exemplo, assim, uma batata doce, uma mandioquinha, a gente tem vontade de comer o carboidrato mais pesado nesse momento, que dá esse alívio de enjoo, né? Um pãozinho de batata doce, existem uns pães gostosos agora de batata doce, pão de mandioca, que são pães com carboidrato mais eficiente, com carboidrato de baixo índice glicêmico, não é aquele pão de trigo. A alimentação de pouquinho em pouquinho tempo. Comer a cada 3 horas, isso alivia bastante o enjoo. Não colocar líquido durante as refeições, mas sim o líquido após as refeições, que também dá um alívio no enjoo, né? Então, são alimentações com mais peso, com carboidrato de baixo índice glicêmico, com carboidrato bom. O chazinho de gengibre em bem pouquinha quantidade, só que deu um gostinho, alivia bastante por conta do gingerol. O gingerol tem essa capacidade de aliviar esse enjoo. Alimentação de pouquinho em pouquinho, em pequenas quantidades. E não tomar líquido durante as refeições. Deixa eu ver, oi, Viviane, o que fazer se o bebê não estiver ganhando peso? A gente vai falar isso para vocês. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Paula? Oi, Paula! O Diego tá me avisando que a Paula entrou aqui, que saudade. A Paula tá no Peru ainda? Mande notícia. Que legal. Então, voltando aqui, o que fazer se o bebê não estiver ganhando peso? Eu vou entrar nesses detalhes do bebezinho, da primeira infância ali, logo que ele nascer, no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vou falar assim, pode... Um beijo, o paizinho tá mandando um beijo. A gente escuta falar muito, a gente tá falando em carboidrato, eu já vou pegar um gancho aqui. A gente escuta falar muito em diabetes gestacional. Vocês já escutaram falar em diabetes gestacional? Fulano tal tá com diabetes gestacional, desenvolveu diabetes durante a gravidez, mas depois da gravidez já passou. A gestante, fisiologicamente falando, ela já aumenta a insulina, isso é fisiológico, a gestante na gestante fica que o bebê, por necessidade fisiológica de desenvolvimento do bebezinho. E também a gente tem vontade de comer mais doce. O que isso acontece? Então, eu aumento o meu consumo de doce, o que aumenta a minha glicose circulante, o que vem a desenvolver uma diabetes gestacional. Isto é muito importante, a gente sempre estar focado. O que eu posso fazer para melhorar isso, Vê? Prestar atenção na qualidade do carboidrato. Eu vou falar para vocês quais. Tá tendo uma perguntinha aqui. Oi, Viviane, estou grávida de 5 meses, não quero ganhar peso, pois tenho problema de circulação e dificulta muito. Teve... eu vou falar sobre isso também. O que fazer para não ganhar tanto peso? É sobre isso que eu estou falando. Então, como não ganhar tanto peso na gestação? É isso que eu estou falando para vocês. Ter essa atenção focada, eu gosto de estar focada em comer os micronutrientes, que são as frutas, as verduras, os legumes, em todas as principais refeições. Café da manhã, fruta, almoço, um legume, uma salada, jantar, um legume, uma salada. Ter atenção
aos carboidratos que a gente está ingerindo, voltando na diabetes gestacional. Então, quais carboidratos eu posso ingerir, Viane, já que eu estou resistente à insulina? Por quê? Porque eu tenho um bebezinho aqui dentro, estou gerando, e isso é fisiológico aumentar. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso e não ganhar peso? Porque diabetes gestacional é bem característica de quem aumenta muito peso na gestação. A diabetes gestacional leva a um aumento de peso, leva à obesidade da gestante. Então, quais são os carboidratos? Porque eu preciso de carboidrato. Vários estudos relatam que a gestante precisa de 40% a 50% de carboidrato na dieta. E quais carboidratos? Então, escolher sempre os carboidratos que tenham fibra, para que o índice glicêmico, então eu como, tem a fibra, não vai direto para circulação, vai menos glicose para circulação, eu tenho a fibra que digere de forma mais lenta e fica eficiente. Outra estratégia legal, antes de eu falar quais são os carboidratos, é ter as fibras pré-bióticas que controlam a insulina com a glicose no sangue. Quais são as fibras pré-bióticas? Vocês já ouviram falar de batata com? Batata com é uma batata peruana, eu conheci ela lá no Peru, quando eu morava lá. É uma batata que a gente come crua. E dá para comer ela ali por 3 horas da tarde, é um horário excelente para comer a batata com. Então, 3 horas da tarde, eu posso estar fazendo o consumo de um pedacinho de batata com. Tem a biomassa da banana verde, que eu posso estar colocando em frutas, posso estar colocando no feijão, em molhos, no molhinho sugo, para comer com macarrão de pupunha. Fica bem gostoso também. E quais são os carboidratos que é melhor neste momento? A batata doce, que tem um índice glicêmico baixinho, um arroz integral, porque a grávida não pode ficar evitando carboidrato, viu? Ela precisa de energia, senão vai ficar aquela grávida tonta, que vai ficar caindo, porque vai dar uma hipoglicemia. Então, ela precisa do carboidrato. Então, a batata doce, o arroz integral, dá para fazer opção por um pedacinho de mandioca, e em cima da mandioca polvilhar um gergelim, que você vai estar colocando uma fibra, ou até mesmo você vai estar comendo ela junto com uma proteína, vai estar comendo junto com a carne, que vai estar baixando o índice de glicemia da mandioca também. Pode estar colocando sempre junto com um ovinho também, que o ovo também ajuda nesse processo de não deixar que a glicose suba tanto quando você come junto com um carboidrato, uma proteína junto com um carboidrato, que é o que a gente está pensando aqui na refeição principal. Se comer dessa forma, de maneira mais simples possível, maneira simples mesmo, arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas, verduras, o que é a minha compra? O que tem que ser a minha compra durante a gestação? Para casa. Vai para casa porque não precisa passar para o corredor que tem besteiras, que tem doces, porque se tiver em casa, come e come mesmo, come sem dó. Eu sei, porque gravidinha tem vontade, vai lá e come. Todo mundo quer fazer os gostos das grávidas e acaba estragando às vezes. Você tem que comer de tudo, você tem que comer isso, e as grávidas acabam caindo naquilo que todo mundo fala, come por 2. E aí que tá o grande erro, porque engorda por 2 também. Então, falamos dessa questão. E doce, Viviane, essa vontade exagerada de doce que eu tenho na gravidez. Uma estratégia muito legal que eu uso comigo, porque eu também tenho vontade de comer doce, é as frutas. Hoje eu comprei um melão super docinho, fazer uma banana amassadinha e colocar no micro-ondas, tira essa sensação de comer doce. Às vezes um chocolatinho, 70% cacau. Às vezes, para quem não tem aquela questão de ansiedade, né? Comer, às vezes, um chocolatinho, 70% cacau, a banana, uma fruta mais adocicadinha, um mamão com aveia. Agora que tá friozinho, fazer um mingauzinho de aveia com banana, e dá para pôr o leite de coco, né? Dá para ralar um coco no final, fica bem gostoso. Inventar, porque são 9 meses. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas são 9 meses, eu vou voltar no que eu falei, que eu acho que eu repeti já umas 4 vezes, são 9 meses que determinam a saúde ou a doença dos nossos filhos. Que está escrito isso também no material que vocês baixaram no e-book. Então, determinar a saúde ou a doença dos nossos filhos não é muito importante, não deve todo o nosso tempo, são apenas 9 meses que a gente precisa se cuidar, se tratar, né? Ficar em repouso,
Se quem está liberado aí para fazer atividade física também é uma super opção, faz super bem quando a gente entra falando em estilo de vida da gestante, faz super bem para trabalhar também a questão hormonal da gestante. Vamos para frente? Suplementação. Viviane, tal médico me passou essa suplementação, existem vários nomes comerciais que eu não vou citar aqui para vocês, mas que vocês conhecem. Quem está gravidinha está tomando uma vitamina, né? Por que tomar vitamina, Vi? Porque é um momento onde o nosso organismo precisa de muito nutriente, que só a alimentação, muitas vezes, não dá conta, não supre essa necessidade. Eu vou falar de alguns principais nutrientes nessa fase. Queria falar de todos, mas não dá tempo. Vou começar pelo ácido fólico, que eu acho que é um dos nutrientes mais incompreendidos na gestação. A grávida quer engravidar, já começa tomando 5 miligramas de ácido fólico. Isso não existe, essa necessidade. Já existem vários estudos relatando que o excesso de ácido fólico na gestação pode prejudicar a circulação, que a Rosiane, eu acho que me perguntou. Aí, o excesso de ácido fólico pode prejudicar a circulação, pode levar a uma pré-eclâmpsia, existem alguns estudos relatando asma, infecção respiratória na primeira infância do bebezinho, nascimento de bebês prematuros, existe estudo com excesso de ácido fólico. Por quê? Porque na alimentação existem muitos alimentos ricos de ácido fólico. Tanto é que já existem vários estudos relatando que apenas uma alimentação equilibrada e 400 microgramas de ácido fólico já é o suficiente para a grávida ter todos os benefícios. Por quê? Porque o ácido fólico realmente é de extrema importância no início da gravidez. É ele que vai ajudar a fechar o tubo neural, a não ter uma má formação, de lábio leporino também, a não vir a ter essas malformações. Por quê? Porque ele proporciona a divisão celular e a fase genética também, o ácido fólico, metilfolato. Aí vem aquela gestante que está tomando muito ácido fólico e com uma deficiência enorme de vitamina B12. A água, já vou falar da água também para vocês. Porque hoje, no consultório, a gente encontra muitas pacientes com deficiência de vitamina B12. Isso não é raro, não. Isso é muito comum. A gente acha uma paciente com um monte de ácido fólico e com a B12 lá embaixo. Se eu não tenho B12, eu não consigo a metilação do ácido fólico. Vocês estão vendo a importância de estar com uma suplementação equilibrada, onde nada está muito, nem está pouco. Então, o ácido fólico tem que tomar esse maior cuidado, porque ele é para a gestação inteira importante, mas se eu tiver ele muito alto e tiver com o resto do complexo B em desequilíbrio, porque todas as vitaminas que a gente encontra no mercado têm o complexo B, mas se eles estiverem deficientes os demais, porque aí se toma uma dose altíssima de ácido fólico, B12 baixa, B6 baixa, zinco baixo, a gente não consegue metilar o ácido fólico, o que acaba dando um desequilíbrio nutricional, o que acaba acarretando vários sintomas que não são legais, até aquele edema, aquele inchaço exagerado de algumas grávidas no segundo, terceiro trimestre, às vezes pode ter acontecido por esse desequilíbrio nutricional. Então, a B12, tanto é que esses estudos aqui foram feitos na Índia. Por quê? Porque na Índia tem muitas mães, né? Várias pessoas são vegetarianas. E a B12 está em bastante quantidade na carne. Então, essa deficiência, esse desequilíbrio, porque não é feito estudos em gestantes, só que na Índia, como elas são vegetarianas e estavam tomando essa alta dose de ácido fólico, eles conseguiam estudar esses desequilíbrios nutricionais e o que acontecia com o bebezinho depois que nascia, porque eles não tinham B12, eles só tinham apenas o ácido fólico, não tinham zinco, estavam deficientes de ferro, porque eram vegetarianos e não faziam essa suplementação. O ácido fólico, falamos da B12, da B6, que é a piridoxina, que faz biogênese de mitocôndria, a grávida precisa de B6. Colina. Se vocês forem olhar, nenhuma vitamina, eu estava vendo, comparando as vitaminas, né, que a gente encontra, nenhuma delas tem colina.
Colina é extremamente essencial para desenvolvimento de neurônio, função cognitiva do bebezinho, do primeiro trimestre até os 6 meses de amamentação. O bebezinho tem essa necessidade aumentada de colina. Isso são estudos muito novos que eu acredito que futuramente eles vão estar colocando nessa suplementação. Nenhuma dessas vitaminas tem colina, né? Nenhum desses suplementos vitamínicos tem colina. Então, todas as gravidinhas que estão aqui, lembre de olhar, não tem colina, então vou atrás de correr para tomar colina. A prescrição ideal de colina é de 450 miligramas a 500. O que tem muito colina? Ovos. Então, comer de 1 a 2 ovos por dia, a gente consegue aumentar muito colina e consegue que tenha esse aporte maior para o bebezinho. Mas é sempre interessante estar suplementando ou a colina ou na forma de fosfatidilcolina. Então, não esqueça, eu gosto dessa orientação sempre, porque é uma coisa que a gente passa despercebido, porque às vezes porque a gente não viu, que não tinha na nossa suplementação e acaba ficando deficiente durante a gestação. A colina, uma coisa que eu adoro, ômega 3. O ômega 3, ele é essencial na gestação. Não pode ficar grávida sem tomar ômega 3 ou comer o peixinho, mas só o peixe não faz o aporte necessário. Viviane, mas o ômega 3 fica voltando, fica com aquele gosto ruim. Existem várias marcas, se vocês quiserem me perguntar depois as quais que eu gosto, que eu tomo, podem me perguntar aqui que eu respondo para vocês, de ômega 3 e as quantidades, né, de ômega 3, a necessidade da mãe. Por quê? Intestino da mãe é dependente de ômega 3 nesse momento. Função cognitiva. Existem muitos estudos de que os bebês, as crianças, têm um melhor desenvolvimento escolar, melhor desenvolvimento social também, se foi suplementado com ômega 3. O ômega 3 é importante do primeiro trimestre de gestação também até o 6º mês de amamentação. Então, a mãe está amamentando, está tomando ômega 3. Se a mãe não estiver amamentando, é legal suplementar para o bebezinho ômega 3. Existe ômega 3 de gotinha, numas marcas bem legais. A Liz tomou bastante ômega 3, a Liz tomou até agora, 2 aninhos de idade, o ômega 3 e o desenvolvimento escolar, função cognitiva, função motora da criança desenvolve muito mais rápido e muito mais eficiente, e isso existem vários estudos comprovando, bem legais, que vale a pena correr atrás do ômega 3. Nós falamos também, agora a gente vai falar daquela questão de pressão arterial, pré-eclâmpsia. Então, às vezes, a deficiência de magnésio, de cálcio, dos minerais, principalmente magnésio, cálcio, ferro, acabam acarretando isso, aquele inchaço exagerado no final da gestação. Então, é interessante estar suplementando magnésio, cálcio, o ferro. Até porque o ferro, eu acho que várias gestantes tomam o ferro porque ela já tem a hemoglobina mais baixa, mas isso é fisiológico. A hemoglobina e o hematócrito no hemograma da gestante são mais baixos. Então, tem vários médicos que já passam o ferro, tem algumas gestantes que até têm a necessidade de tomar ferro intramuscular ou ferro na veia para aumentar essa hemoglobina, né? Porque às vezes tem uma anemia bem forte na gestação. Então, o ferro, mas isso é uma característica de toda gestante. Isso é fisiológico, por quê? Porque o bebezinho precisa de bastante ferro, que deixa a mãe um pouco deficiente, né? Então, o hemograma e o hematócrito sempre vai dar mais baixinho da grávida. Não precisa ficar desesperada, não! A vitamina, eu gosto de todas as vitaminas, é que algumas tem mais, outras tem menos. O meu médico falou que não era necessário tomar ômega 3. Eu gosto bastante do ômega 3 e existem muitos estudos relatando esse desenvolvimento de neurônio, de função cognitiva, de função motora, relatando isso. Então, o ômega 3 eu acho essencial na gestação. E grávida fica desesperada, o que eu faço de melhor? A gente sempre está fazendo o nosso melhor, né? Mas existe, por isso que a gente fez essa conversa aqui, dá para a gente continuar conversando sobre isso, com certeza, vocês me perguntando, que eu posso orientar vocês, para não ficar com dúvida nenhuma nesse momento, que a gente está gravidinha,
para tomar sempre a suplementação mais adequada no nosso caso. E agora, nós vamos falar de uma coisa que eu acho que é primordial para tudo isso que a gente falou, que se não tiver isso, não tem nada disso. É o intestino. Por que, Viviane, que não tem nada disso? Porque é no intestino que faz a absorção de todos esses nutrientes. É no intestino que absorve essas vitaminas, que absorve o que a gente come. E como todo mundo sabe, o intestino da gestante sempre é um intestino preguiçoso. E se a gestante toma ferro, o intestino fica mais preguiçoso ainda. Então, o que fazer, Viviane, para o meu intestino não ficar preguiçoso? Você recomenda colágeno durante a gestação? Eu gosto do colágeno durante a gestação, não tem nenhuma contraindicação. Eu gosto porque trabalha a pele, é uma fase onde a pele está sendo... Trabalha esse colágeno durante a gestação. Eu gosto. Então, vamos voltar aqui para a questão intestino. A microbiota da mãe transfere para a microbiota do filho. Então, a minha microbiota, se ela for boa, tiver bactérias boas, eu vou transferir para o meu filho uma bactéria boa. Se eu tiver bactérias ruins, vou transferir bactérias ruins para o intestino do meu filho. Isso quer dizer imunidade, alergia respiratória. Isso quer dizer que você vai estar diminuindo a absorção de nutrientes do seu filho. Então, trabalhar sempre. Probiótico. Vocês conhecem probiótico? Probiótico se encontra para vender em várias farmácias, né? Com várias cepas de nutrientes. Probiótico do primeiro dia da gestação até o 6º mês de amamentação, para ir probiótico já para o bebezinho, para ele não vir a ficar doentinho, com uma gripe, com resfriado, né? Então, o probiótico. O que eu posso mais melhorar meu intestino? Fibras pré-bióticas. Então, a batatinha combi, o massa da banana verde, a ameixa preta seca, que é gostosa também, como fazer um chazinho, comer a ameixa, colocar ela no mingauzinho de aveia, colocar a ameixa, fica muito gostosa, junto com o probiótico. O que é o pré-biótico e o probiótico? O probiótico é uma bactéria que vai se alimentar das fibras pré-bióticas. Então, você vai ter uma melhor eficiência desse probiótico que você está ingerindo. O que a ingestão de probiótico faz de benefício para nós? Então, ela previne dermatite atópica no bebezinho, alergia de pele. Também aumenta a frequência de evacuação da mãe. Melhora bastante a questão de microbiota, a questão de ir no banheiro, não fica aquela coisa desconfortável, presa, com gases, como é costume ter o intestino da mãe. O índice de glicemia, por eu ter um controle de fibra, um controle de intestino, eu melhoro a glicemia, eu previno a diabetes gestacional. Tem uma pergunta aqui, estava tomando Viferrin e minha médica mandou parar porque senão ia engordar muito. Isso procede? Eu desconheço que alguma vitamina venha a engordar. Isso não existe, vitamina engordar. Existe que o excesso de vitaminas, às vezes pode estar em excesso, pode vir a prejudicar outros fatores, como eu falei do ácido fólico. Se o ácido fólico estiver alto, pode vir prejudicar a minha gestação. Mas vitamina engordar, isso não existe. Diminuir o risco de pré-eclâmpsia. Se eu tiver com o intestino bem, eu diminuo o risco de pré-eclâmpsia, eu diminuo o risco de edema na gestação. A maturação do sistema imunológico, tanto meu quanto do meu bebezinho. Se meu intestino estiver perfeitinho, eu consigo ter todos esses benefícios e melhor absorção dos nutrientes que eu estou ingerindo na minha alimentação ou via suplementação. Então, por que, Viviane, que eu preciso dessa vitamina? Só para fechar o raciocínio aqui, por que eu preciso de tudo isso? Por que não pode ser natural? Porque na nossa alimentação não tem esse aporte tão alto como uma gestante precisa. Por isso que existem as fórmulas, existem as vitaminas para vender. E todas as vitaminas,
elas são bastante eficientes. Só tem algumas que não têm a colina, que eu falei para vocês, e tem algumas grávidas que têm algumas intercorrências durante a gestação, que existem alguns minerais, algumas vitaminas que ajudam a melhorar esse processo. Por exemplo, edema, às vezes aumentar um pouquinho o magnésio, aumentar um pouquinho o cálcio, melhora. Às vezes um risco de pré-eclâmpsia, aumentar um pouquinho das vitaminas, fazer um exame, se está faltando B12, se está faltando ácido fólico. Existem exames de sangue que a gente pode fazer para verificar isso. Às vezes está com uma estacional, que baixa diabetes, então tem o selênio, o cromo, o cobre, o manganês, que melhoram bastante a questão da insulina, a glicose, né? Insulina e glicose. Então, às vezes, se houver essas intercorrências durante a gestação, existe a necessidade de eu aumentar o aporte dessas vitaminas. Mas, no geral, todas as vitaminas são muito boas, só assim que eu vejo que a colina precisa de um pouquinho mais de colina nessa gestação. Qual tipo de ômega 3 para comprar? O ômega 3 é interessante, onde uma marca que seja livre de mercúrio, que você consiga ver a descrição, que seja livre de mercúrio e que seja de uma marca conhecida, de uma marca que você confie, que você tenha confiança. Quando você compra ômega 3, você pode pedir no site da marca um laudo técnico. Aí eles mandam um laudo técnico para ver se está isento de metais pesados, aí são bons ômega 3. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O uso do whey, que eu respondi para vocês. Nossa, quanta gente conhecida, que legal, que saudade de todo mundo. Deixa eu ver aqui que eu vi que tinha. Então, a questão perguntar se algumas vitaminas são boas, isso que eu falei para vocês, que pode tomar cappuccino. Ah, isso foi boa pergunta, viu? A questão devo evitar. A cafeína é legal não tomar uma quantidade muito grande. Por quê? Porque a cafeína às vezes pode aumentar um pouquinho a ansiedade. Então, tomar um cafezinho de vez em quando não tem problema, mas o excesso de cafeína na gestação realmente não faz bem. O cappuccino, às vezes leva muito leite. Se eu tomar leite todo dia na minha gestação, ele pode gerar uma resistência à insulina, um processo inflamatório maior, nada em desequilíbrio. Tomar um cappuccino de vez em quando não tem problema nenhum. O que não pode é o uso contínuo das coisas, uso contínuo dos mesmos alimentos todos os dias, né? A questão do mel, dos alimentos crus, das verduras que tem que ser bem lavadas. Por quê, Viane? A imunidade da grávida fica bem baixinha, né? Pega gripe fácil, alergia respiratória fácil, dor de garganta. Então, às vezes, nos alimentos crus pode ter pode ter sido mal lavado e pode prejudicar a grávida, né? Que já está com a imunidade baixinha. Então, é melhor evitar. A questão da cafeína, eu gosto de evitar, na gestação, o adoçante. O adoçante químico, evitar. Então, existem vários adoçantes agora, os polióis, o xilitol, o eritritol, que são adoçantes que a gente pode estar usando com um pouco mais, mas evitar os adoçantes químicos, com certeza. Na gestação, não é hora de fitoterápico. Chá de camomila, chá de melissa, chá de capim-cidreira, nem os chás mais simples que tem, não é o chá de canela, a não ser chazinhos assim, tipo um chá de maracujá, ferver um maracujá, eu adoro chá de maracujá, chá de frutas, ok, mas chás com fitoterápicos ou tomar fitoterápicos em cápsulas, via oral, não é o momento na gestação, não é momento de tomar nenhum tipo de fitoterápico que pode ter interferência na gestação. É recomendado beber 1 litro de leite desnatado por dia? Não. O leite é algo que precisa estar bem dosado na gestação. Umas 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, tomar um copo de leite
é o suficiente, não tem necessidade de mais que isso. 1 litro de leite pode vir a aumentar demais a glicose, pode vir a gerar processo inflamatório, pode vir a desenvolver uma alergia, porque o excesso do consumo de leite ou de pão ou de um alimento mais alergeno pode vir a gerar. Tem algumas pessoas online na live no Instagram e ele está acabando aqui o tempo, né? Eu continuo ao vivo aqui no Facebook, só para finalizar, para concluir. Se alguém quiser entrar aqui no Facebook, que está no Instagram e está gostando da live, no Facebook eu ainda consigo continuar, porque a gente já está com 1 hora de live. Beijinho! Continuando aqui no Facebook, né, que já deu 1 hora, no Instagram a gente consegue 1 hora de live. Continuando aqui no Facebook. E já finalizando, porque era isso que a gente estava previsto para falar. Eu queria deixar para vocês aqui o meu muito obrigado. Você já ouviu falar ou faz o uso do Lugol? Que pergunta ótima. Vou falar só mais disso, prometo, tá bom? Gente, Lugol não é legal. O iodo na gravidez é muito importante, a suplementação de iodo. Mas do iodeto de potássio, não do Lugol. O consumo de algas também, tem umas algas bem gostosas hoje no mercado para vender, para colocar no meio da salada. Tem um aporte muito bom de iodo. O iodo na gestação não pode ficar sem. Mas que, Viviane abro no Instagram de novo. Deu? Deixa eu abrir de novo aqui no Instagram, porque todo mundo precisa ouvir aqui, ó. Voltei aqui no Instagram, voltei. Que legal. Então, teve uma pergunta aqui que eu acho que é importante para todo mundo sobre o uso de Lugol. O uso de Lugol não é interessante na gestação. Mas o iodo é essencial na gestação. Então, o que eu posso estar usando? Está usando as algas, né? Que pode estar usando na salada, picadinha. Tem várias algas muito gostosas, temperadinhas. Está usando no arroz, um arroz com algas. Fica muito gostoso. Mas a suplementação de iodo eu gosto bastante. Até sabe aquelas pessoas que partem o biquinho do peito, logo que vai dar, e daí não consegue mais dar mamar? A deficiência de iodo causa aquilo também, de partir o bico do peito e a gente não conseguir mais dar mamar. Então, o iodo, ele faz essa pelezinha, que ele ajuda que o bico do peito fique fortalecido para a amamentação. Então, não deixar o iodo também. O T3 e o T4 da tireoide tem uma alteração fisiológica durante a gravidez, o que essa suplementação de iodo vai ajudar. Então, não esqueçam do iodo. Adorei a pergunta do Lugol, mas Lugol não, combinado? Lugol não, de jeito nenhum. Vitaminas você recomenda manipuladas ou alguma marca comercial? Então, para a gente não entrar nesse mérito de marca comercial, eu tomo a vitamina manipulada. Eu montei a minha vitamina junto com a minha médica em São Paulo. Na primeira gravidez da Liz, nós montamos uma suplementação junto. Eu tinha uma médica maravilhosa. Um beijo para a doutora Mariana, não sei se ela está assistindo a gente, mas eu adorava ela. E nós sentamos juntas e fomos ali vendo vários estudos. Esse estudo é legal, Viviane, o que você acha? Vamos trocar essa ideia. Gente, ela foi super aberta, a gente conseguiu montar juntas, trocando ideias. Eu adoro trabalhar junto, assim, né? Ter essa multidisciplinaridade na gestação, porque todo mundo é importante durante a gestação. Então, nós sentamos numa tarde como amigas e montamos aquela suplementação. Isso é legal, isso não é... Aí troquei alguma ideia com algumas amigas nutricionistas também, que trabalhavam com gestação, e eu também gostava muito, trabalho muito com gestante, né? E assim, eu montei a minha suplementação da gestação, a minha manipulada. Só que aí precisa, claro, de uma farmácia que seja de bastante confiança, a gente conhecer, visitar, porque na comercial a gente consegue ter uma maior confiança, porque passou por todo um processo. Na farmácia de manipulação, escolher uma farmácia de manipulação que a gente confie, que viu falar bem, que seja boa, para que o manipulado tenha eficiência. Mas não estou falando, as comerciais são muito boas também. Mas como eu estava
naquela onda de estudar muito sobre gestante, né? Porque eu estava sofrendo demais para engravidar. Então, eu estava muito maravilhada com tudo isso, com toda essa suplementação. Foi tudo tão lindo o começo da minha gestação. Por isso que eu fiz isso. Mas não que as marcas comerciais sejam ruins. É que eu estava estudando demais nessa época e eu me senti à vontade para fazer isso e foi muito gostoso. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Eu voltei aqui no Instagram, né? Eu dei um tchauzinho correndo, mas eu voltei aqui. Tomara que tenha dado tempo. Vivi, como suprir a quantidade de proteína no caso das gestantes vegetarianas? Que legal, boa pergunta. A questão da suplementação vegetariana, a gente supre com a proteína vegetal, aí com o grão de bico. Claro, não tem um aporte igual à carne. Existem algumas vitaminas, alguns minerais que só tem na carne, como a B12. O aporte de ferro eficiente está mais na proteína animal. Aí o que a gente faz? A gente faz uma suplementação via oral e tenta aumentar o consumo da proteína vegetal, dos feijões, da lentilha, da ervilha, do grão de bico. Existe aí, nesse caso, também alguns whey de ervilha, que é bem gostoso, que a gente consegue aumentar o aporte proteico da gestante vegetariana. Ótima pergunta, ótima mesmo. E, pessoal, não esqueçam de variar bastante a alimentação para o paladar do bebê. Eu não canso de falar isso, porque agora a gente foi durante uma gestação toda conversando aqui sobre os 9 meses. Chegou os 9 meses, nasce o bebezinho, a gente vai amamentar esse bebezinho, e 6 meses começa a introdução alimentar, e aí a gente precisa ver tudo que aconteceu durante a nossa gravidez, né? Aí que a gente vai ver se foi eficiente, se não foi. Fale um pouco sobre alimentação e fertilidade. Ah, eu amo esse tema. Então, a fertilidade, às vezes fica muito difícil a gente conseguir engravidar, como foi meu caso, né? Eu demorei 5 anos para engravidar e eu falo que, claro que foi Deus, mas Deus me permitiu estudar bastante sobre a alimentação na fertilidade e através da alimentação e da suplementação, eu consegui, eu consegui engravidar da Liz, né? Que era uma coisa bem difícil e que todos falavam que eu não ia engravidar, mas a doutora Mariana falava, você vai engravidar um dia, confia, ela falava para mim, né? E eu engravidei da Liz daí. Então, o que a alimentação faz durante a fertilidade? Nossa, mas existe isso, Vini? Existe isso, gente. Se o nosso corpo não estiver em harmonia, se o metabolismo não estiver bom, a gente não consegue uma boa ovulação ou uma quantidade de espermatozoides adequada. Por quê? Quando a gente entra num processo inflamatório muito alto, às vezes vem a desenvolver uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, uma menorreia, né? Quantas pessoas a gente não vê que não menstrua, que não está menstruando, ou um desequilíbrio hormonal, aumento de prolactina, progesterona baixa, começa a mexer com toda a questão hormonal devido à deficiência de nutrientes na gestação. E quais são os nutrientes que melhoram a fertilidade? Ácido fólico, tanto a da mulher quanto a fertilidade do homem, o ácido fólico é bastante eficiente. Vitamina B12, porque o ácido fólico faz metilação, na questão genética também, ele é incrível, né? Então não pode ter falta ácido fólico. A vitamina B12, a maca peruana, não sei se já viram falar de maca peruana, a maca peruana deixa a ovulação mais eficiente e também a produção, a qualidade, a morfologia dos espermatozoides melhor. Então, a maca peruana é uma boa dica na questão da fertilidade. Existe o pó de mucuna, que é o pozinho de uma semente indiana, que também, na questão do homem, melhora bastante a fertilidade masculina. Quando a gente fala de fertilidade feminina, síndrome do ovário policístico, talvez exista uma resistência insulínica, daquilo que eu falei para vocês. O que melhora a resistência insulínica? Selênio, cromo, cobre, manganês, magnésio, canela. A canela melhora bastante a resistência insulínica, batatia col, o gengibre, que é anti-inflamatório. Se for uma endometriose, a gente precisa trabalhar a questão
A questão de inflamação, a gente tem gengibre também, a cúrcuma, a rhodiola rósea, que melhora bastante. Deixa eu pensar o que mais. O ômega 3 na endometriose é incrível. Então, existem vários suplementos que melhoram bastante a questão assim fértil, para deixar a ovulação legal, a produção de espermatozoides perfeita, a produção, e não só a produção, mas a qualidade, a quantidade para gerar um bebezinho saudável, né? Aquilo que a gente falou, um material genético bom mesmo para gerar esse bebezinho saudável. Então, tem muitas pessoas que não conseguem engravidar, que às vezes as coisas são muito simples. A gente também não falou na questão de estilo de vida, né? Pessoas que fumam, consumo de bebida alcoólica, obesidade. Tem uma coisa também que eu acho que interfere muito na gestação e que a gente não dá atenção, que são os químicos, né? O bisfenol. O bisfenol faz um carnaval na nossa questão hormonal que a gente nem entende. O que é o bisfenol? É o que está nos plásticos. Plásticos em geral, plástico que a gente guarda a comidinha na geladeira, plástico que a gente leva uma marmitinha para o trabalho, o plástico da garrafinha d'água. Viviane, então eu vou fugir do mundo. Não, existem algumas suplementações que melhoram esse sistema de detoxicação, esse sistema. A clorela, as algas, voltando para a grávida, gente, eu não falei da clorela na gravidez, do primeiro dia de gravidez até o último dia de gravidez, a clorela é incrível também, viu? Eu esqueci de falar da clorela, mas agora voltando na fertilidade. A clorela também é maravilhosa na fertilidade, porque melhora esse sistema de detoxificação e não deixa esse químico ficar agredindo o meu organismo, até mesmo para pessoas que ficam muito perto de pessoas que fumam, né? Tem esse estilo de vida prejudicial, né? Que mais oxidante. A gente precisa de um processo antioxidante. Para homem, também na fertilidade masculina, mas também feminina, a coenzima Q10. A coenzima Q10, numa suplementação também, ela melhora tanto a ovulação quanto a espermatogênese. Tem uma pessoa me perguntando, a maca? É a maca peruana, tem para vender em loja de produtos naturais. Então, na questão da fertilidade, isso é Gente, dá super certo. E comer certinho, uma comida simples, uma comida de verdade, evitar doces em gerais. O consumo exagerado de doce, açúcar branco mesmo. Não digo doce da fruta, doce de alguma sobremesa de fruta que a gente faz, ou algo mais natural, assim, um coco, um néctar de coco, ok. Mas eu falo assim, doce, açúcar branco mesmo, açúcar ruim, chocolate. Chocolate ao leite, né? Mas chocolate amargo é legal na fertilidade também. Então, existe N nutrientes, N alimentos que melhoram demais a fertilidade. O pistache aumenta a testosterona, o óleo da semente de abóbora melhora a fertilidade, a melancia, o consumo para homens, o consumo de melancia. São alguns alimentos que melhoram, mas precisam não é suficiente. Precisa estar acrescentado de uma vitamina, de um mineral, de uma suplementação para melhorar a questão da fertilidade e vir a ter a gestação. A variedade dos macro e micronutrientes precisa ser diária ou pode ser semanal? Por exemplo, em uma semana completo, banana pela manhã, na outra mamão, etc. A variedade precisa ser diário. Todo dia um nutriente diferente. Todo dia, um dia mamão, outro dia banana, aquilo que eu falei para vocês, para variar o paladar do bebezinho, precisa ser diário essa variedade. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vitaminas, das vitaminas eu já respondi. O leite, gente, não esqueçam também do consumo de água. A água para fazer detoxicação, para funcionar o intestino. Oi, Lid! Beijinho, que saudade. A Lid estava comigo quando eu engravidei da Lisa, o dia que eu fiz o exame, a Lid estava comigo, ela participou de todo esse momento de gestação, né, Lid? Foi lindo.
O que eu estava falando? Eu até me distraí, porque quando eu vejo alguém que fez parte desses momentos de gestação, gente, eu lembro de tudo que foi, e foi lindo e é lindo até hoje. Estar gestante é um momento de graça, né? Gente, não tem mais nenhuma pergunta. Ah lá, qual a dose diária de maca peruana? Anice, que saudade da Anice. A Anice também teve dificuldade para engravidar, né, Anice? Mas a Anice também engravidou e foi lindo. A quantidade de maca peruana, de 250 a 500 miligramas por dia. Mas quando a gente fala de uma dose aumentada, uma dose que é para trabalhar a fertilidade mesmo, que é para trabalhar a questão de ovulação, a questão de espermatogênese, é interessante uma colher de chá rasa. Não muita maca, porque existem alguns estudos com maca peruana que aumenta de hidrotestosterona. Aí começa uma quedinha de cabelo, começa a prejudicar outros hormônios. Então, nunca passar de 250 a 500 miligramas se for para controle hormonal e se for para questão de fertilidade, uma colher de cafezinho, de chá, desculpa, rasa de maca peruana. Água. É interessante a quantidade de água de ser 1,5 litro, 2 litros. A gente faz a quantidade de 35 ml por quilo de peso. Esse é o ideal. Mas 2 litros de água está ideal para o líquido amniótico, para a questão de funcionamento do intestino, para detoxicação de fígado. 2 litros de água tá ótimo, não tem necessidade de mais que isso não. Mas se a pessoa gosta de tomar muita água, pode tomar mais, não tem problema. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem me perguntar no particular depois, podem perguntar como vocês quiserem, não se desespere, gestante tem às vezes o jeito de ficar desesperada, tem medo de tudo nada tá certo, a gente se culpa o tempo todo, mas não tem essa necessidade, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar a hora que vocês quiserem, fiquem tranquilas, né? Mas a suplementação eu gosto de falar e deixar bem claro, a gente peca por não saber. E sabendo, a gente pode correr atrás, buscar, ler, estudar e consegue acudir às coisas, né? Porque eu tenho um professor que eu amo ele fala que a nossa genética não é nosso destino. A gente consegue trabalhar ela, consegue modificar ela, consegue silenciar a gente ao longo do tempo das nossas vidas, né? Então, vamos caprichar, fazer esses 9 meses serem bastante produtivos, sem risco, sem medo e gerar uma criança com muita saúde, tá bom? Se vocês quiserem mais dúvidas, vocês podem entrar no meu Instagram, no meu Facebook. Eu também tenho o site, que é www.vivinutri.com. Eu sempre coloco informações lá, tem e-book, eu tenho um e-book de amamentação também, e introdução alimentar. Eu fiz esse e-book direcionando toda a amamentação, orientação nutricional, para que a mãe consiga fazer a introdução alimentar do bebezinho. Então, tem esse e-book, que quem fez o cadastro aqui para a live, consegue receber no e-mail, vai receber no e-mail, vai receber no chat. Mas quem não fez, quiser me mandar o e-mail, eu mando para vocês, quiser me mandar o e-mail de vocês, eu mando também para vocês esse e-book. Vivi, pode sashimi? O peixe cru, gente, não é hora de comer peixe cru, nenhum tipo de carne cru durante a gestação. Se ficou alguma perguntinha sem receber... tem mais uma pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Você falou do própolis, mas caiu. O própolis na gestação, eu gosto do própolis sem álcool. Umas 10 gotinhas de própolis. Melhora o sono da mãe, melhora a quantidade, a produção hormonal de estrogênio. Eu gosto bastante porque ele tem crisina, ele faz esse controle de estrogênio. Eu gosto umas 10 gotinhas, mas na gestação é interessante o própolis sem álcool. E sempre diluído em água, porque senão vocês vão vir brigar comigo, porque é muito ruim, viu? Eu gosto, mas tem bastante gente que briga comigo dizendo que o própolis é horroroso, tá bom? Será que eu fiquei sem responder alguém? Se eu fiquei sem responder alguém, vocês me mandam uma mensaginha, que eu vou estar respondendo vocês com certeza nessa semana. Quem quer receber o material, o meu site, o meu e-mail, o meu Facebook, o Instagram, as orientações sobre o e-book de amamentação e introdução alimentar, manda um e-mail aqui nos comentários
que eu vou estar enviando para vocês o próprio e-mail de vocês ou respondendo no chat. Tá bom? Um beijão para vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E se tiverem alguma dúvida, ninguém desesperado aí, pode me mandar que eu respondo todo mundo e respondo mesmo. Tá bom? Tchauzinho.